Olá, tudo bem? Corredor, corredora e os amigos aí do esporte, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Corrida. Estamos já no terceiro episódio e hoje trouxe um conterrâneo aí da minha cidade, de Lajeado, para falar um pouquinho de corrida. E antes de mais nada, né, sempre deixar aqui o agradecimento a todo mundo que vem acompanhando. Tenho recebido bastante feedback positivo. As críticas eu acho que o pessoal tá se esquecendo, mas seguindo então, deixar então sempre lembrar aqui nossos patrocinadores, né, que fazem com que isso aconteça, principalmente aqui o nosso estúdio, né, que é um apoio aqui da Rádio Terra FM. Então isso é muito importante para que o podcast saia com toda essa qualidade que vocês veem aí depois nas plataformas que o podcast é passado, principalmente no YouTube, né? Então, os patrocinadores que vocês acompanham e veem sempre aqui no monitor é o Santiago 24 Horas, que é uma corrida de rua, né? A maior corrida de rua com inclusão do Rio Grande do Sul, que tem a sua edição desse ano, né? No dia 1º de outubro de 2023. Então, já podem se inscrever aí, já podem procurar no Instagram da Santiago, que as inscrições já estão abertas, né? E é um evento muito bacana para levar sua família também, para ver como o esporte pode acontecer apesar de algumas dificuldades ou deficiências que a gente possa vir a ter na nossa vida, né? Comigo também está aqui a Clínica Clampt, que é do Paulo aqui de Venâncio Soares, né? Uma clínica odontológica especializada em implantes dentários, e o Paulo também é um cara que gosta muito do esporte, né? Então ele também está nesse apoio. E não poderia deixar de falar também da Roma Personalizados, que é quem produz aqui as canecas que a gente tem no programa, personalizadas, né, do podcast. Então agradeço também a eles aqui, são uma empresa aqui de Venâncio Soares, né, produzem brindes, né, fazem seus objetos personalizados para você presentear quem você gosta aí. Então, sem mais delongas, quem será que é o terceiro entrevistado? Vamos começar com o currículo dele um pouquinho aqui. Para começar, o nome dele é Daniel Lentz, mas todo mundo conhece, né, como o Dani Lentz. Essa fera aí já tem 44 anos, né, tem uma cara de mais novo, mas ele tem 44. É natural de Lajeado, né, como eu falei, e ele é formado em Direito, assim como eu. Ele é servidor da Justiça Federal de Lajeado, é casado e é pai de 2 filhas já, da Sofia, de 10, e da Alice, de 7. Que eu vejo aí nas redes sociais, está sempre acompanhando ele nas corridas aí, inclusive depois nós vamos passar uma foto aí. E a Cristiana, a esposa, né, é aquela que permite que ele vá fazer os seus treinos longos, né, aquela que está ali no apoio também. Esse rapaz aqui de 44 anos, vocês vão ver, já correu maratona? Sim, já correu maratona, mas ele correu 3 ultramaratonas também. Não é pouca coisa o rapaz. Ele tem 4 maratonas no currículo e, segundo ele, umas 50 meias. Eu acho que ele não anotou todas, né? Mas deve ser por aí, 40, 50, talvez 60, né? Vai saber, né? Quando vê, a memória já não está tão boa assim. Então, depois a gente vai falando um pouquinho mais do currículo dele de corrida, que é extenso, né? E tem algo muito especial que aconteceu com ele nesse último fim de semana aí na Maratona de Porto Alegre, que inclusive estou aqui com a camiseta, que eu também participei, né? Então depois ele comenta um pouquinho. Vamos deixar agora a saudação inicial, a apresentação inicial para esse rapaz aí, que é um amigo que a corrida me deu, e tenho um orgulho enorme de te trazer aqui. Nos bastidores, né? Foi aquele convite aos 47 do segundo tempo, mas a amizade é isso, né? O cara convida e o brother já topa na hora, né? Então, seja bem-vindo, Dani. Muito obrigado por ter aceitado, assim, de pronto, assim, o meu convite. E tá aberto aí para ti aí fazer tua apresentação, dizer para que tu veio aí e contar mais alguma coisa aí, uma saudação inicial, agradecer quem tu quiser aí, mandar teu alô também aí para quem tá nos assistindo aí. Tiago, maravilha. Primeiro te agradecer pelo convite, fiquei bastante lisonjeado e feliz. E dar bom dia, boa tarde a quem está nos acompanhando, nos assistindo, né, nos diversos horários que cada um vai poder acompanhar o programa.
e falar sobre corrida, cara, sobre esporte, que é essa coisa maravilhosa que transforma vidas, que transforma as pessoas, que forja caráter, que forma o ser humano. Eu acho que o esporte é importantíssimo, é fundamental, né? Tu falou das minhas filhas, eu desde pequeno, desde que elas muito bebês, a gente incentiva o esporte, né? Sem nenhuma cobrança de desempenho, de rendimento, nem nada, né? Porque acho que na infância o esporte que é aquela coisa lúdica, né? De se conhecer, de experimentar o corpo, de descobrir o que gosta, o que curte, né? Eu tento incentivar isso muito nas minhas filhas, né? Mandar um beijo também para minha esposa, que vai nos acompanhar certamente, né? A Cris sempre é a voz da razão lá em casa, né? Eu tenho os sonhos, essas viagens assim, Sim. E a Cris sempre é a voz da razão. Não, se tu quer fazer tal loucura, que seja então desse modo, dessa maneira. Então ela coloca assim o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, né? Se me deixar, eu saio voando pelo mundo e a Cris sempre é ela dá uma a segurada, que põe a casa em ordem. Então, um beijo para ela, um beijo para minhas filhas. Com certeza. Então, Dani, te agradeço mais uma vez, né? E como é bom ver aqui a gente poder falar num programa, né? Que foi um sonho que eu tive também, né? Nessas loucuras e sonhos que a gente tem quando a gente fala de corrida, né? Era um projeto que começou quando eu fui aqui com o Samuca, né? Que foi o primeiro convidado, que a gente falou que era para ser lives, né? Do Instagram e tudo mais. E daí esse sonho foi, digamos assim, sendo aguardado, foi sendo esperado, né? Porque veio a pandemia naquele período ali. E daí depois acabou vindo essa oportunidade aqui da Rádio Terra, né? Então, isso aqui pode alcançar muito mais pessoas, né? Que é o que tu tá dando exemplo para tuas filhas, né? Mas a gente que te conhece sabe o quanto que os teus amigos também se inspiram em ti, né? E é isso que a corrida faz, né? A corrida transforma as vidas, como tu falou, né? E isso que é o mais importante. Sem tanta cobrança com o tempo, isso deixa para nós, né? Que a gente começa a enlouquecer por causa de tempo. A fase da loucura, deixa pra gente. Mas para a gente incentivar tem que ser nessa questão da vida saudável, né? De buscar uma qualidade de vida maior, né? Para as pessoas, né? Basicamente é isso. Então, para que a galera entenda, né? Como o Dani chegou nessa loucura que é hoje, né? Que quer buscar tantas coisas na corrida. Conta pra galera aí o que tu fazia antes da corrida. Quem era o Dani antes da corrida? Se lá na infância, como tuas crianças hoje te veem correndo, teve alguém que te inspirou, te incentivou? Como surgiu aí? Deixar bem à vontade para te contar o início dessa história. Não, Thiago, eu tenho uma infância assim, uma infância do pessoal da minha geração, cara. É muito jogar bola, andar de bicicleta na rua, brincar na rua, jogar taco. As brincadeiras normais que toda gurizada assim, da minha idade, da minha geração fez. Sim. E adulto, cara, jogar futebol, um pouquinho de academia. Eu sempre gostei de esporte, sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre gostei muito. Mas no meu imaginário, assim, daí eu via na TV, achava legal o triatlon, achava legal a corrida de aventura, mas talvez por, sei lá, por alguma limitação pessoal minha, assim, na minha infância, na minha adolescência, eu nunca experimentei. Daí começa a faculdade, vida adulta, né? Às vezes não tem tanto tempo para buscar, né? E aí, sei lá, acho que em 2013, por aí, eu na praia, lá de férias, tô passeando por Capão e tem lá uma tenda montada, DJ, o pessoal tá entregando umas coisas ali, eu vou ali, né, meio curioso, vou tentar descobrir o que é aquilo ali, né? E aí é um sábado, amanhã vai ter uma corrida aqui na praia, assim, 10 quilômetros e tal. Eu falei, cara, posso me inscrever? Não, tem inscrição, pode te inscrever. E me inscrevi no sábado, vamos correr no domingo, né? E aí cheguei lá no domingo de manhã, muito amadoristicamente, com a camiseta do evento, bermuda de surfista, um tênis lá que eu achei na casa. Cara, eu não sabia que existia guarda-volume, sei lá o quê. Aí vou eu correr com a carteira, com a chave do carro no bolso. Cara, aquela coisa assim, ó, né? Sim. Mas fiz a corrida e fiquei encantado, assim, com aquela vibe, aquela coisa maravilhosa da corrida, assim. Quando terminou, eu falei, que coisa legal, né? Que coisa mais fantástica. Sim. E já descobri que ia ter uma outra corrida ali, sei lá, 2, 3 semanas ali adiante, na praia também, noturna. E já saí dali inscrito também, já fui fazer essa prova. Cara, é uma prova de 10 quilômetros na praia, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, não sei. Bastante gente correndo, famílias acompanhando ali. Cara, aquele clima muito legal. E o bichinho da corrida me mordeu ali. Isso aí deve ser 2013. Né?
Aí, em 2014, eu começo a brincar. Daqui a pouco, vou tentar uma meia maratona em Porto Alegre. Me inscrevi, fiz, né? E nesse período ainda não tinha nenhum treinamento específico? Nada. O mesmo Dani lá, jogava meu futebolzinho lá, né? E fazia um pouquinho de academia, né? Mas o que acontece? Aí, fim de semana não tem jogo, ou choveu, jogo cancelado. Aí eu dava o meu trotezinho ali para manter condicionamento, para dar uma corridinha, né? Sim. E eu vi que aquilo me fazia bem, curtia. Vou um pouquinho mais longe, vou um pouquinho mais longe. Mas não tinha a menor ideia de quanto eu estava correndo. Não tinha relógio, não tinha marcação de distância, não tinha nada. Só ia lá e dava a minha corridinha. E aí me inscrevi numa meia maratona. Sofri pra caramba, mas terminei legal ali. Terminei correndo e tal, né? E foi isso aí, 2014 foi isso. Daí daqui a pouco eu entrei numa assessoria. Me inscrevi. Mas eu vou correr um pouquinho mais sério. Estou gostando, né? Uhum. Porque numa dessas provas em Porto Alegre encontrei um amigo meu, Ezequiel. E o cara com toda aquela roupa de corredor, reloginho. Aí, Ezequiel, não, vou fazer a meia, vou fazer para tanto tempo. Cara, eu nem sabia. Ele, o pace e tal. Eu falei, mas o que é pace? Não sabia nem que era pace. Mas eu achei aquilo o máximo, né? E aí foi aquilo ali me inspirou. Daí eu entrei na assessoria essa que ele treinava, que é a assessoria que eu estou até hoje, que é a Galgos. Né? E aí vinha TTT. Aí em janeiro já ia ter a TTT. Aí já me inscreveram lá no octeto. Aí daqui a pouco, Dani, vai faltar um cara no quarteto, vai ter que correr 2 trechos. Falei, tô dentro, já conta comigo, vamos lá. E já fui para a TTT com a equipe. E aí na janta da TTT, depois da prova ali, né, o pessoal confraternizando, churrasquinho. E aí os guris vão correr a maratona de Porto Alegre, vão correr a maratona. Eu falei, tô dentro. Já tem tempo ruim pro Dani. Já tô dentro ali, já tava na pilha do gás ali, né? E daí entra a voz da razão da Cris, a minha esposa. Não, beleza, tu quer fazer, faz, mas assim, faz com treinador, vai num cardiologista, faz os exames, vê se tá tudo direitinho, né? Claro. Também, daqui a pouco o cara não é tão aventureiro assim, né? É um aventureiro, mas assim com um pouquinho de... Tem que ter um pouquinho de cuidado. Fiz todo acompanhamento certinho, nutricionista, treinamento e fiz a tal da maratona. Mas foi muito sofrido para mim. Eu não tinha assim ainda o corpo calejado. Só para dar uma noção, era 2015. A maratona. A primeira maratona daí. 2015. Primeira maratona. Tá. Mas assim, embora eu tenha treinado direitinho, feito tudo, eu acho que o meu corpo não estava ainda pronto para a maratona. Foi muito sofrido, assim, terminei bem mal, caminhando, né? Bem mal, né? E daí fiquei um tempinho ali meio, agora preciso recuperar o meu corpo e tal, né? Daí entrou aquela só, agora eu vou correr, não vou nem me inscrever em prova. Vou fazer minha corridinha que vou correr um dia sim, um dia não. Um trajetinho lá que eu gostava de fazer. Recuperei o prazer da corrida. E aí, Thiago, eu entro para corrida de trilha. Descubro o Morro Gaúcho. Daí aparece o Brutos do Gaúcho, que é uma equipe de Arroio do Meio, que o pessoal corre trilha, corre montanha. Treino. E comecei a correr ali. Aquilo é muito legal. Contato com a natureza. Cara, muito legal. Muito legal. É uma outra vibe, né? Para quem... É praticamente outro esporte, né? Para quem não conhece, né? Essa questão da trilha, tem seleção brasileira, inclusive, né? Do pessoal que corre só trilha, né? E eu também, quando eu fui me descobrindo na corrida, também tem um pessoal aqui de Venâncio, que eu ainda não falei para eles, mas eu vou trazer um deles aqui para conversar um pouquinho aqui no podcast também. E eles já corriam trilha, né? Comecei a fazer amizade com o pessoal de Venâncio que corre e tal. Sim. E daí eles já corriam trilha faz tempo, né? E daí ele pegou e disse assim, por que tu não vai numa corrida com nós, né? Porque ele já tinha visto que eu tinha corrido uma meia, né? Lá em Floripa. Daí eu disse assim, mas eu vou no trajeto curto, né? Ou no máximo no médio, né? Que é lá em Maquiné a prova, né? E daí ele disse assim, mas vai todo mundo no carro, vai correr os 20, que era o trajeto mais longo, né? Mais longo. E daí eu disse, não, cara, mas não tem como correr 20 nas trilhas com vocês, né? É bem diferente, né? Tu já fez meia maratona, vai arregar, né? Eles falaram assim, né? Daí eu disse, não, deixa eu ir nos 12 ali, né? No meu ritmo. Claro. Não. Se não for nos 20, não tem nem carona no carro. O negócio foi pressão, né? Foi na pressão. Daí eu disse, vamos lá então, né? Topei o desafio também, né? Não arreguei, né? E daí também, cara, tinha muita subida. Era mais de 1.000 metros de altimetria. Eu acho que foi uma do circuito gaúcho de trilhas e montanhas, foi uma das que mais tinha. Tanto que assim, para quem vai estar nos escutando aqui e sabe, já corre um tempo e sabe um pouquinho do pace, né? Que é o quanto tempo tu faz por quilômetro, né? Para quem não conhece aí.
correr 7 quilômetros, para quem já estava um pouco mais acostumado, meia hora, 35, 40 minutos, Isso. no máximo 50 minutos. Isso aí. Lá os primeiros 6 quilômetros, né, que era um pouquinho menos então. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma hora e assim, ó, desgastado. Destruído. Tinha uns pedaços que tinha que escalar. Pegar as raízes das árvores assim, puxar e caminhar. Então, assim, ó, é um mundo totalmente diferente. É outro esporte. Mas assim, ó, é alucinante também, é surreal também. É surreal. É uma vibe totalmente diferente. É surreal. Se nas provas grandes a gente tem essa questão de muita gente ali olhando, nessas não, né? É tu e a natureza, né? Isso. Mas é surreal. É muito legal. Mas assim, antes de nós continuar aqui, mostra, pode ser para essa câmera da frente aqui, que vai aparecer no telão aí, ó. Mostra essa medalha gigantesca aí, ó, olha o tamanho, bota tua mão na frente, é grande essa medalha. Só para fazer aí, aqui o tamanho do... Ah, tá louco. Que medalha foi essa, Dani? Conta um pouquinho, depois a gente segue aqui. Cara, essa aqui é a maratona de Porto Alegre, né? Foi corrido domingo agora, 42 quilômetros, 195 metros. Sofrida, doída, né, Tiagão? Sofrido. E a maratona sempre é um evento muito especial, né, cara? Enfim, né? E a maratona, até um negócio eu quero falar. Eu queria contar, porque a história da maratona, ela volta 2.500 anos no tempo. A maratona tem 2.500 anos. Porque o que acontece, né? Grécia, cidades, pequenas cidades. A Grécia não era um país, não era nada. Eram pequenas cidades que lutavam entre elas. Era Esparta, Atenas, outras menores. Mas Esparta, Atenas, as duas principais. Vêm os persas e querem invadir a Grécia. E chegam de barco, de navio e querem invadir. E o exército persa, na época, era o exército mais forte do mundo. Era o mais temido, era o maior, o mais perigoso. Todo mundo tinha medo dos persas. Tanto que eu usei a palavra medo agora, né? Os gregos nem chamavam os persas de persas, chamavam eles de medos. O nome dos persas era Medos. Nossa, eu não sabia. E a palavra medo que a gente usa hoje, com aquele sentimento de medo, vem dali, vem do grego, vem dos persas, que era aquele exército super temido. E essas cidades gregas, que entre elas não se davam, guerreavam constantemente, se obrigaram a se unir para enfrentar esse adversário externo mais poderoso que ia simplesmente ia dizimar, porque o exército persa matava o exército e escravizava mulheres e filhos. Era um troço assim absurdo. Quem assistiu a história famosa Os 300 de Esparta, é aquilo ali. É esse o momento, são as guerras medúnicas. Eles estão enfrentando os medos. Então vão 300 espartanos lá no estreito, lá das Termópilas, para enfrentar o exército persa. Só que eles morrem, né? Os 300 são totalmente dizimados ali. Só que eles conseguem segurar os persas ali muito tempo naquele estreito ali. 300 soldados. E deu tempo do exército de Atenas se armar, se equipar, se preparar, pegaram todos os homens da Grécia, né? Porque quando os espartanos repelem os persas lá nas Termópilas, eles dão a volta de barco e vão chegar numa cidade portuária chamada Maratona. E vai todos os homens da Grécia, especialmente de Atenas, para a cidade de Maratona, que era um desfiladeiro, né? Aqui a gente vai segurar os caras. O único lugar que dá para segurar os caras é aqui. Só que fica um pequeno contingente de soldados de Atenas em Atenas, com as mulheres e crianças. Até me arrepiei aqui. Só que qual é a ordem deles? A ordem deles não é defender a cidade. Porque se o persa chegou ali, não tem mais o que fazer. Eles vão escravizar mulheres e crianças. Então a ordem para eles é: se a gente não voltar até o dia tal, hora tal, vocês matem as mulheres e crianças. É melhor que eles morram do que ser escravizado. Outras coisas estão... Só que os gregos, atenienses, eles conseguem segurar o exército persa e derrotar eles na cidade de Maratona. Só que daí o rei lá de Atenas, o chefe guerreiro, cara, temos que ir lá, alguém tem que ir correndo na cidade, avisar que nós vencemos a batalha, porque senão eles vão matar. E aí sai o soldado Fidípides, vai correndo de Maratona até Atenas, 40 quilômetros, correndo que nem um louco. E ele chega em Atenas e diz assim, ó, vencemos. E cai morto. Essa história tem 2.500 anos, foi 490 antes de Cristo. Eu só conheci essa partezinha da corrida e morrer. O restante por que ele morre? Porque, cara, ele tem que chegar num tempo certo, porque, né, todo esse contexto. Quando vem os primeiros Jogos Olímpicos, 1896, na Grécia, eles decidem homenagear aquele feito heróico do Fidípides e criam uma competição chamada maratona, que é essa corrida de 40 quilômetros. Inicialmente era 40 quilômetros.
para homenagear, porque é uma coisa... Porque tu pensa hoje, a civilização grega deu origem a tudo que nós conhecemos hoje como a nossa civilização ocidental. Tudo que nós temos hoje de civilização, a origem é dessa união dos povos da Grécia. Se o Fidípides não chega a tempo e Atenas é exterminada, as mulheres são mortas, o mundo que a gente conhece hoje ia ser totalmente diferente, né? Então, dentro disso, eles criam essa coisa maluca chamada maratona. Que nós estamos hoje aqui em 2023, cara, honrando a memória, aquela história lá atrás. Não, isso é... Então a maratona é um troço forte, né? Uma coisa, não é brincadeira, é uma coisa forte e surreal. E olha, como foi a minha primeira, né? Toda maratona, independente se for a primeira, tu já vai ir para a quinta, né? Cada maratona tem a sua história, né? Cada corrida tem a sua história, né? Mas a maratona, pela dificuldade, trazendo agora esse histórico, né? Aqui pro podcast. Muito obrigado por trazer esse histórico aqui. Então dá pra nós divulgar também, ó, que o podcast não é só bate-papo furado de corredor, né? Tem conteúdo aí, ó, viu? Então, tem conteúdo também. Então, né, tem tudo, muita coisa envolvida, né? Passa um filme na cabeça do cara, né, de treinamento e tudo mais. Então é assim, é surreal realmente o que a gente fala lá, né? Antes de eu continuar aqui, que eu quero abordar contigo a questão da tua evolução na corrida, né? Eu vou pedir pro nosso amigo aqui, apoiador também, né, que está aqui nos bastidores aqui, começar a projetar para nós ali umas fotos que talvez tu já se arrepiou um pouco para contar um pouco da história do maratona. Então nós vamos começar a apresentar aí pro pessoal que está em casa assistindo as fotos do Dani correndo aí, ó. Essa foto é Porto Alegre. Esse aqui é uma meia maratona em Porto Alegre, foi esse ano, bem recente. Eu acho que é a Live XP, uma meia maratona. Essa é a Golden lá, que também é uma meia maratona em Porto Alegre, foi esse ano, é uma foto bem recente também. 21 km tá ali no número de peito. E esse aí, assim, ó, é uma pena que não tem uma foto com todo mundo, né? Mas a gente tem um grupinho que a gente treina ali, né? Que a gente chama de... Pode ir falando dos guris, vai rodando mais. A gurizada ali, cara, não tem nem o que dizer, chega a me emocionar, porque os teus amigos de corrida, cara, eles dividem sonhos contigo, né? Dor, acordar cedo, renúncia, sofrer no treino, cara, mas a camaradagem que tu forja nisso aí é uma coisa, assim, é ímpar, é única, né? Então ali tem alguns, assim, dessa camaradagem, assim, né? Porque a gente que corre para desempenho, para tentar buscar evolução, é diferente de correr. Eu digo assim, correr é maravilhoso. Treinar corrida é um pouquinho diferente de correr. Eu já fui corredor, já treinei corrida. Eu já fiz as duas coisas e eu quero ser eternamente um corredor, mas ainda gosto de treinar corrida, né? Aquela coisa mais lúdica, brincar, de se sentir bem, né? Mas a gurizada que treina corrida, tu ter parceiro de corrida, a gente já treinou junto, né, Thiago? A gente brinca que tu treinar com o pelotão, que a gente chama, é outra vibe. É outra vibe, é outro universo. Tu faz coisas que tu não... sozinho tu não faria. Não ia conseguir, né? Não faria. Essa foto é domingo, depois da corrida, então tá ali minha esposa, minhas filhas. A gente foi comemorar domingo, né? Um casal de amigos, Sandra e Vanessa, eles acompanharam, eles acompanham muito esse meu processo de treinamento, né? E até depois ali eu dei um abraço no Sandra, agradeci e falei, cara, essa conquista é nossa, né? Ele falou, não. Eu falei, não, cara, é nossa porque o amigo que te convida para ir na sexta de noite na casa dele, na janta, aí tu fala assim, cara, não vou poder ir porque eu tenho treino amanhã. E o cara não se chateia contigo. Isso é amigo, cara. Isso é amigo. Agora o cara assim, não, bem capaz, vamos lá, vamos tomar um vinho. Esse cara, vamos tomar um vinho, pra que treinar? Esse cara tá te botando pra baixo, né? Aí o amigo de verdade, não, ele diz, não, cara, realmente, foca no teu treino, depois que tu passar a prova a gente... Né? E sim, eu tenho vários amigos muito legais, o Sandra e a Vanessa talvez representem isso, né? Sejam um símbolo desses... Ali na foto tava então tua esposa, minhas duas filhas, Sandra e Vanessa, os filhos deles, que são a Sofia e o Gabriel. Sandra e Vanessa são amigos são ou amigos, parentes? São amigos. São amigos. De infância já ou... Não, o Sandro, cara, o Sandro é um cara que tem 2 maratonas no currículo, correu a meia sábado, e a gente brinca que o Sandro é o maior corredor da região, porque quando toda essa gurizada que hoje corre bem
tava começando na corrida, ele já era corredor. Ele já era corredor. Então ele já ganha de todos esses caras famosões aqui da região. Sim. Então a gente brinca que ele é o corredor, né? Hoje ele é um corredor... É o exemplo de todo mundo que está aqui hoje. É, o cara é um dos precursores ali. É. Foi o primeiro aluno do Galgos lá, né? E tem 2 maratonas no currículo, tem várias meia maratonas. E ele, embora hoje ele não treine performance, é um cara que está sempre correndo, se movimentando, né? Então é uma pequena lenda lá. Fazia parte do que eu aprendi a chamar agora do teu time, então faz parte do teu time, além do Galgos, da tua família, ele está agregado nesse time também. Quando eu falei ali, em 2015, eu tinha uma gurizada que a gente treinou para maratona, o Sandro é um que estava nesse grupo ali. Tava nesse grupo então, ali. A gente acompanha faz um tempinho faz um bom tempo já, faz um bom tempo. Então, E aquela foto é domingo depois da maratona, a gente foi lá almoçar, tomar uma coisinha ali, que um tempo sem eu acho que todo mundo, né, que correu a maratona, né, eu vi, nós estávamos falando antes do Sérgio Rocha, né, que é um cara que corre, tem canal de corrida, ele, né, Sérgio, né, e eu acompanhando ele, assim, ele falou que, elogiando, né, o quanto que Porto Alegre foi feliz nessa nova remodelação da maratona, né? Foi. Nessa questão de aproveitar mais a cidade, né? Não só em si a maratona, como a prefeitura de Porto Alegre, né? O governo municipal ali, em reformular essa orla, né? E trazer o público para ali, porque se tornou um ponto turístico que tu foi lá com a tua família, né? Almoçar, né, confraternizar, tirar uma foto com a medalha, né, com o teu time ali. Eu também fui lá, levei minha medalha para conhecer o pôr do sol do Guaíba, né? Então, tanta gente que veio e pôde usufruir desse assim, ó, daquele espaço ali, que é muito legal, espaço maravilhoso, né? E tanto que o tênis foi feito, alguém que fez um tênis. Esgotou o tênis, cara. Eu quero comprar, tá esgotado, para te ver, né? Então, como foi bacana essa integração da corrida com as pessoas da cidade. O que a gente percebe ali que Porto Alegre, a cidade começa a abraçar a maratona, né? Esse ano eles dividiram, né? A rústica e meia no sábado e maratona no domingo. Aí o que acontece? O cara que vai correr a maratona no domingo foi lá no sábado prestigiar a prova. E o cara que correu no sábado foi lá domingo prestigiar. Então, Porto Alegre era uma prova que a gente dizia assim, era uma prova fria do ponto de vista humano, porque as ruas bloqueadas, não tem ninguém olhando, ninguém assistindo, né? E esse ano a gente viu uma coisa totalmente diferente, cara. As ruas tomadas, tu percebeu? Aquele corredor de chegada ali é uma coisa, né? É surreal, cara. Só quem passou ali no meio para sentir aquilo ali, né? Então, realmente ficou muito bacana. Eu acho que a prova deu um salto de qualidade, assim. Sempre foi bem organizada, né? O pessoal organiza muito bem. Mas acho que a entrada da Olímpicos também, como patrocinadora, me parece que eles deram assim um upgrade bem legal. Bem assim, legal, né? A parte humana da prova está bem legal, né? A premiação também, né? Que foi capaz foi a maior da história. Foi. E também com isso, né? A gente sabe que o valor atrai, né, grandes corredores, né? Grandes atletas, né? Então, se não me engano, foram 15 países, né? Que participaram, né? 15 pessoas, nacionalidades diferentes. Que participaram da maratona. Quenianos, né? Quenianos, que ganhou, né? E graças a Deus também tivemos uma gaúcha que ganhou. Uma gaúcha, Marley, a Marley, fantástica. Fantástica, né? Então, humilde, uma baita corredora. Isso nos deixa muito alegre, né? Porque não é fácil, né? Ganhar desses quenianos, não é barbado. Os caras cresceram naquilo ali, né? E ela vem muito bem, assim, numa ascensão, né? Eu acompanhei um pouquinho da história dela ali. Então, é muito bom. Mas agora, né? Voltando um pouco ao assunto, evolução na corrida a gente já abordou aqui um pouquinho. Vamos pro terceiro ponto que tu falou que o meu script era grande, né? Que meu roteiro era grande, mas não é tanto assim, não. Tu já falou, mas agora especificamente, assim, o que tu acha mais difícil, Dani? Tu pensando assim, refletindo, né? Desde 2013 que tu corre, né? O que tu acha mais difícil? É os treinos? O difícil, assim, ó, encaixar, né? Família, né? Profissão, né? Os afazeres ali. O que tu acha mais difícil ali no ciclo de... É o treino mesmo ou a prova em si, assim, o pré-prova, né? A tensão, o nervosismo, que a família, o teu time ali passa por isso junto, né? Estão ali, né? O que tu acha mais difícil, assim, para quem tá assistindo nós aqui e tá nesse mundo? Eu acho que o que forma-se um corredor vitorioso, um corredor consistente, um corredor bom, é a disciplina, né? É o longo prazo, é tu ter paciência de esperar o resultado. Né? Hoje, se tu pegar assim, um cara de meia idade que teve
foi no médico, o médico disse assim, cara, tu tá com problema de saúde, tu precisa te alimentar melhor, tu precisa dormir melhor, tu precisa melhorar teus hábitos, tu precisa fazer um esporte. Esse cara começar a correr hoje é dificílimo para ele, porque a corrida ela é impactante, ela é difícil. Sim. E esse cara quer um resultado imediato, ele quer semana que vem tá bem, e a corrida ela leva um pouco de tempo. Então tu ter essa disciplina, essa constância de tu manter, porque, cara, tu ter uma motivação de 3 meses é uma barbada. Só que a motivação, o que vai acontecer? Ela vai te deixar na mão quanto mais precisar dela. Então, tu tem que ter disciplina, constância, consistência. Tu tem que estar sempre treinando, tem que estar sempre fazendo. Eu acho que esse é o mais difícil. Só que, por outro lado, a corrida te ensina a ter isso. Porque na vida tu precisa, Thiago. Tu precisa isso. Tu precisa ter constância. Tu quer ter um casamento feliz? Tu tem que ser constante no teu casamento. Tu não pode ser um bom marido de vez em quando. Tu não pode ser um bom pai às vezes. Tu não pode ser um bom profissional de vez em quando. Tu não pode ser um bom, né, soldado da brigada quando tu tá motivado. Tu tem que ser um excelente profissional todos os dias. Tu tem que ser pai todos os dias. Tu tem que ser mãe, marido, esposa todos os dias. E eu acho que a corrida te ensina isso, né? É tu ter constância. Hoje eu não tô afim. Cara, vai. Só vai. Porque depois que a endorfina bateu, tu fala, que bom que eu fui. Que bom que foi. Eu acho que o legal da corrida, assim, ao mesmo tempo, é o difícil da corrida e é o que ela te traz de bom. É a disciplina e a constância. Eu acho. Eu enchi o chimarrão pra ti. Obrigado. Eu concordo contigo porque nas vezes que eu fui entrevistado e me perguntaram, nem em entrevista, às vezes é naquele bate-papo informal ali mesmo, até dos colegas perguntando, né? Como é que tu consegue ter disciplina, né? Como é que tu consegue estar sempre treinando, né? Às vezes só de te ver correndo já me dá um cansaço, né? As pessoas falam, né? Deve ter É difícil mesmo. Já deve ter não vamos enganar né? ninguém, né? Enganar É ninguém, difícil né? mesmo. E eu costumo dizer, e às vezes não é papo furado, às vezes a pessoa acha, tá falando papo furado, mas não é. Tipo assim, ó, quando o cara diz assim, é difícil, e aqueles 5 dias que eu treinei, eu só queria treinar 1, não é mentira. É isso aí mesmo. Porque assim, ó, o corpo da gente, ele quer o descanso. O cérebro da gente, ele pensa assim, não, eu tenho que me projetar para o meu corpo estar descansado. Isso aí é uma coisa, né? Voltando àquele nosso assunto de cultura, de história, né? Para quem já leu alguma coisa sobre, né? O nosso organismo, o ser humano lá atrás, por que ele, digamos, queria acumular comida, digamos assim, né? Por causa que ele sabia que naquela época a comida era mais difícil, né? Sobrevivência. Né? Tinha que caçar, né? O ser humano lá, o homem antigo. Então, para ele, quando ele tinha que descansar, era descansar. Porque depois ele ia precisar de muita energia para caçar um animal. Para fugir. Ou para fugir, né? Então, era o nosso cérebro, digamos assim, ele não evoluiu como o tempo, né? Exato. Nosso cérebro ainda guarda resquícios lá daquele período. A civilização evoluiu, mas o nosso cérebro ainda tem o DNA do homem 1 milhão de anos atrás ali. Enfim, daquele homem lá antigo. Então, por que é tão difícil sair do sofá? Por que é tão difícil parar de assistir o Netflix e treinar? Por causa disso aí também, não é só a preguiça da pessoa ou porque a pessoa não é motivada. É como tu E não estamos fazendo julgamento, né, Thiago? Não, se a pessoa escolheu não fazer nada, cara, maravilhoso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Até porque os corredores também gostam de assistir um Netflix, né? Também gostam de estar com a sua Tomar família. Tomar cervejinha, de comer um sorvete, de comer um doce ali, né? Uma bebida alcoólica, claro, um vinho. Não tem julgamento aqui. Não tem julgamento. O que a gente precisa é isso que tu falou. Constância, equilíbrio e disciplina. Tanto na corrida quanto na vida. E o equilíbrio também vai nisso, né? Quantidade de treinamento, quantidade de sono, alimentação, tudo. Álcool que a gente deixa de consumir ali por causa da prova, né? Então, as perguntas vão indo e vão trazendo assuntos importantes, né? Exatamente. E que agregam na nossa conversa aqui. Mas agora, tudo já... Tu tá vendo que tem bastante tópicos, mas eles já vão sendo falados automático. Já vão falando. Né? Mas, assim, ó, família, amigos, né? Eu anotei aqui, que é o nosso time que a gente falou, né? Tu já falou bastante, mas, assim, comenta mais alguma coisa sobre, assim, a importância deles, assim. Sem eles, o Dani correria da mesma forma, no mesmo pace, talvez, ou aguentaria aquela dor, né?
vamos focar nessa última que está mais na tua memória agora, né? Tu me falou nos bastidores ali um pouco do que tu passou na maratona, né? Sem eles, tu teria chegado até o final, sem esse time, ou tu acha que tu teria abandonado a prova? Sem o teu time esse? Eu acho, Thiago, que eu teria chegado até o final, tá? Mas os motivos também importam, né? Também é por eles. Também é pelo compromisso que eu tinha com a minha esposa, com as minhas filhas, né? Que eu falei assim, ó, o meu compromisso é fazer o índice, ou tentar, né? O índice para a maratona de Boston. Era o meu objetivo, né? E eu corri com isso em mente. E aí tu tem que deixar de lado, porque eu tinha condição técnica de fazer a prova talvez mais rápido. Arriscar. Né? Mas o que acontece? Quando tu arrisca, tu tem o risco de quebrar, de não completar a prova. Então também se segurar, fazer um pouquinho mais devagar, também é um comprometimento meu com eles. Porque bem como tu falou, cara, quando tu entra em ciclo de treinamento, a tua família entrou em ciclo contigo. Porque eles também vão deixar de sair, também vão deixar de jantar. Tua esposa vai perder um parceiro de tomar um vinho, de dar um passeio. E isso é fato, cara. Eles entram em ciclo de treinamento comigo. Então, dentro desse comprometimento que eles tiveram comigo no ciclo, o meu comprometimento era: vamos fazer o índice para Boston e vamos viajar toda a família. Vamos todo mundo para... Olha aí, ó. Vai toda a família. Esse é o... Eu acho que sim, muda o teu pensamento. Né? Muda, com certeza muda. Com certeza muda. Essa pergunta... a gente tem que fazer, né? Não teria como fazer um podcast aqui sem perguntar isso. Mesmo já quase sabendo a resposta, né? É bom poder perguntar para diferentes pessoas isso e ver o quanto que tu vê no olhar da pessoa, o quanto que realmente aquilo ali é importante. Não é algo que está saindo da boca para fora. E depois no final vou deixar uma mensagem que eu recebi essa semana no WhatsApp também de um amigo meu que ele treinou a mulher dele para correr a maratona. Legal. Então é uma mensagem muito verdadeira, né? E quem está assistindo, eu não vou deixar spoiler agora, né? Vamos deixar por final realmente para a pessoa ter que assistir até o final para saber qual é essa mensagem. Para saber. Né? Então realmente, cara, assim, eu também, né, mostrar aqui, vamos botar lado a lado, né? Vamos lá. Tem 2 medalhas aqui, né? Então quer dizer que tem 2 maratonistas aqui, né? Tem 2 maratonistas aqui na mesa. Então essa medalha aqui, além de pesada, né? Que nós falamos aqui com o pessoal nos corredores da rádio aqui, o pessoal, mas é pesada essa medalha, dá pra carregar muito tempo. É pesado. E o peso dela realmente tem a ver com tudo que a gente precisa passar, né? Nesse período de treinamento, né? Mas para chegar até essa medalha aqui, o sofrimento é bastante, no dia da prova é bastante. E para não vamos assustar as pessoas, né? Mas fiquei sabendo agora, né, uns minutos atrás aí, que o Dani, primeiro, isso eu soube lá na prova, né? Eu te dei os parabéns lá, conseguiu, né, o índice para Boston. Então até tá aqui na prateleira, né? O livro que eu já li, que tu já leu, né? Que é aqui, ó, Baita Boston, livro. né? A mais longa das maratonas. É do Sérgio Xavier Filho. Então, já fica aqui a indicação, né? A dica de leitura, porque é um baita livro. Baita livro. Conta a história toda da maratona, né? Tanto da primeira mulher que teve que correr escondida, né? Porque não era autorizado mulher correr. Conta a história, infelizmente triste, né? Que foi a questão do atentado, né? Que 2013, teve um ano lá, 2013. um atentado de bombas, né? Então teve pessoas que infelizmente partiram naquele dia, outras ficaram lesionadas permanentemente, né? Então é uma baita dica de leitura e daí entrar um pouquinho mais nesse sonho que tu teve, quando surgiu esse sonho, Dani? E eu já sei, né? Mas conta pra galera aí qual foi o tempo que fez o Dani chegar na tão sonhada vaga para Boston, né? Que a gente sabe o quanto é concorrido, né? Para quem não sabe, né? Só para deixar claro aqui, Boston foi uma corrida que começou a crescer demais, né? Ao longo dos anos, desde que surgiu lá, e a cidade, né? O entorno ali não comportava tantas pessoas quanto a quantidade que queria correr. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que criar algo para cortar, digamos assim, aquela quantidade enorme que tinha. Então foi criado um índice, né?
não sei há quantos anos atrás, mas leiam o livro que vocês vão saber. Então, foi criado esse índice. E esse índice, com o passar do tempo, já não adiantava mais. Né? Diz ali no livro que todo mundo estava, digamos assim, conseguindo aquele índice. Então, já também não adiantava. Eles tiveram que apertar um pouquinho mais esse índice, ou dificultando ainda mais. Então, eu estar aqui na minha frente, sentado com um cara que conseguiu a vaga para Boston, é uma baita honra, né? Um orgulho de podcast estar aqui entrevistando o Dani. E então conta aí, como é que foi? Pode contar a parte ruim que tu me contou nos bastidores, pode contar, e depois diz o teu tempo final. Vamos voltar antes. Eu contei toda a história antes dos gregos, a guerra contra os persas, né? Para chegar na Olimpíada de 1896, né? Foi a primeira Olimpíada que teve a maratona. Nesta Olimpíada foi um americano que me escapa o nome dele, e ele está assistindo aquela Olimpíada, ele é treinador de uma outra modalidade, ele está assistindo. E ele fica fascinado com a maratona e fascinado com essa história do Phidipps. Ele fica fascinado. E esse cara é de Boston. Ele volta para Boston e fala assim, pessoal, nós temos que criar aqui uma maratona, porque é uma história fantástica. E eles criam em 1897 a Maratona de Boston. Então, é uma maratona que está no 3º século. Essa maratona acontece todos os anos desde 1897. E assim, os americanos entraram na Primeira Guerra Mundial, a maratona seguiu. Tiveram a Segunda Guerra Mundial, a maratona seguiu. Cara, nada para esta maratona. O único ano que não teve foi o Covid, agora em 2020. Sim. Foi o único ano que não teve, desde 1897. Então, ela tem essa história, a tradição. Ela é considerada a mãe das maratonas. Ela é a mais importante do mundo, a corrida mais importante do mundo, a mais famosa, a mais prestigiada. E todo corredor quer correr pela história e por essa questão que tu traz do índice técnico. Então não adianta assim, eu vou lá, me inscrevo, pago a inscrição e corro. Não. Boston tem que te qualificar. E tem que te qualificar correndo, estando entre os melhores da tua faixa etária, né? Se tu é homem, se tu é mulher, se tu é transgênero, e depende da tua faixa etária. Então eles têm critérios dentro disso que... E é bem como tu traz. A cada ano esse índice vai apertando, vai apertando, vai apertando. Então eu corri essa maratona domingo com a intenção de fazer o índice para Boston. Consegui, graças assim, a muito esforço. Eu contei para o Thiago ali que durante a prova eu levei um tombaço. Um colega ali, a gente estava no pelotão, o cara que estava do meu lado caiu, tropeçou, rolou na minha frente. Eu não tenho como frear porque tem 50 caras aqui correndo. Se eu freio, vem 50 caindo. Aí eu tentei pular, tropecei nele, caí no chão, rolei 2 vezes, levantei, saí correndo. E o cara já estava do meu lado, já tinha levantado também. E todo mundo bem? Não, tudo bem. E segue a corrida e vamos embora, né? Então esse é o primeiro, né? E estava muito quente, muito úmido domingo, né, Thiago? Assim, na hora da largada até estava ok, mas ali 8 da manhã já estava ali 17, 18 graus, já esquentou. Subi muito rápido, estava muita umidade e eu não estava num dia legal. Assim, já larguei com a barriga meio pesada e aquele calor foi me minando, aquela umidade foi. E aí eu percebi, cara, esse tempo que eu estou querendo fazer aqui não vai dar, eu vou focar no meu índice para Boston. Né? E aí reduzi o ritmo naturalmente, mas realmente no quilômetro 28 eu tive que parar, vomitei, fiquei mal lá. E segui a prova depois, né? Aí fui administrando até o final. Eu estava com uma baita margem de gordura de tempo. Eu estava com 20 e tantos minutos de sobra, né? Ali eu tinha que fazer 14 quilômetros em 1h20. Assim, praticamente se eu caminhasse, da hora que eu vomitei até o final, praticamente se eu caminhasse, eu ainda conseguiria o índice. Então foi num trotezinho suave, ali, tranquilo, para realmente terminar com segurança a prova, né? Tomava água com calma ali nos postos de hidratação para me hidratar, para não piorar aquele meu quadro. Né? Cheguei no final bem cansado, bem desidratado, né? Tive câimbras horríveis no final, assim, mas umas câimbras inacreditável. Né? Fui direto na tenda da Unimed lá buscar socorro porque eu já senti que eu ia ter câimbra, eu já, né? Depois de abraçar minha família ali, de agradecer eles. Fui direto lá, fiquei, sei lá, meia hora, me deram a glicose na veia lá, para eu me reerguer, né? Glicose, eletrólito, foi tudo na veia aqui. Tudo na veia, tá picado tô todo roxo, eu tenho uma foto minha que eu tô todo ensanguentado, horrível, né?
Mas é isso aí, né, irmão? Mas é isso aí, cara. Tá exemplo ganho. de superação Ninguém tira, né? Ninguém tira de ti. Ninguém Então não tira. adiantou um tombo, não adiantou vomitar, não adiantou cãibra, não adiantou Nada. precisar caminhar. Quando tu Aí, a vaga tá aí. Quando tu tá mentalizado numa coisa, cara, nada vai te tirar daquilo, assim. E isso é uma mensagem que a gente pode projetar aí para as pessoas que começam a dar alguma desculpa, né? Porque tu poderia, quando caiu, me machuquei, né? Vou parar. Depois não bastasse... Porque dá uma descarga ruim quando tu cai. Eu não me certeza. machuquei, mas dá uma descarga assim de hormônio, perde o ritmo, né? tu perde ali, dá um negócio assim, tu tem que te reequilibrar ali. Tem que te reequilibrar. Porque tu tá numa coisa, daqui a pouco tu tem que voltar pro jogo rapidinho. Voltar pro jogo. Então por que a gente fala tanto, né? Eu falo e tu agora trouxe aqui, por que isso a corrida nos ajuda na vida? Porque na vida a gente também cai. Né? Não especificamente o tombo ali, mas cai porque tu perde o emprego. Tombos metafóricos, ou claro. porque alguém bate em ti no trânsito, tu tem que vem aquela despesa ali, alguém da tua família fica doente, tu tem que pedir dispensa no trabalho. Então tem vários tombos na nossa vida, né? E a corrida continua e a vida continua. A corrida continua, tá todo mundo correndo. O mundo não para pra tu te reerguer. O cara que caiu na tua frente, ele também teve que se reerguer ali. Exato. Claro que o incentivo de estar todo mundo correndo ali ajuda. Mas teve que o Dani ali por si só, ali não tinha ninguém. Por isso que eu digo assim, a corrida é um esporte muito desafiador e muito complexo e difícil, porque é tu e mais tu, né? É tu e tu. Claro, tem as corridas de revezamento e tudo mais, né? Mas é diferente de um futebol que o Dani já jogou, que o Thiago já jogou, que o Samuel, que teve aqui também, já jogou. É diferente, aí tu tem tua equipe, né? Então talvez naquele dia tu não tá tão bem, vem o reserva, entra no teu lugar. Alguém faz. Mas ali na maratona é tu e tu. deu. Ninguém vai correr por ti, né? Tava sobrando ali 1h e pouco, tu falou. Mas caminhando, se arrastando, tu ia ter que fazer aqueles 14 quilômetros. Tinha que fazer. Com cãibra, com dor, com tudo. Vaga de Boston não estava te esperando no quilômetro 28. Não. Tu precisou chegar até o 42. Exatamente. E eu nem lembro se tu viu passando e gritando, vamos Dani, vem com nós. Lembro claramente, né? Eu poderia ter ido contigo, te acompanhado, mas eu tava já naquele... Não vou forçar, Sim. Porque se eu tivesse uma câimbra muito forte naquela hora ali, eu tinha condição de correr mais rápido. Sim. Mas daí tu tem que pegar o teu eguinho, a tua vaidade, colocar de ladinho aqui, né? E te manter na humildade. Que tu sabe que tu consegue. Vou gerenciar o risco, eu vou deixar o ego de lado, a vaidade pro outro, vou gerenciar o meu objetivo. É isso aí. Vários amigos ali passaram, vamos. Sim. Ego, vaidade, te mantém humilde, vai no plano. A corrida traz muito isso pra gente, né? A gente aprender a conhecer o nosso corpo, né? Exato. Como tu, nessa maratona, os relatos que tu tá trazendo aqui para nós aqui, é exatamente isso, né? É como a corrida faz a gente conhecer nosso corpo. Claro, cada um dentro da sua modalidade de esporte vai conhecendo, né? O cara da musculação, o cara do futebol, o cara vai conhecendo, né? Tem uma dorzinha aqui, no futebol, né? Pode ser um ligamento ali, eu conheço meu joelho, já sei onde eu fiz cirurgia, né? Enfim, o pessoal do futebol tem esse costume de falar, né? Que já sabe, né? Onde é que é a lesão. Isso. Mas na corrida a gente parece que conhece, se não for 100% do nosso corpo, mas quase isso. Porque a gente sabe como é que a nossa cabeça tá, a gente sabe como a panturrilha, onde é que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Ponto fraco, né? Nosso ponto fraco, então a gente começa a descobrir mais. Exato. A história mais marcante, eu ia te perguntar aqui, e a mais frustrante, tá? A mais marcante... pode ser pretensão minha querer dizer que pode ser que tenha sido essa, né, por ter conseguido a vaga de Boston. Mas se não for, tu pode contar para nós aí. E a mais frustrante, daí tu tenta elencar na tua cabeça aí o porquê ela foi frustrante, né? Pode ter sido porque tu se preparou muito e no dia não saiu, pode ser porque aconteceu algo na corrida que te frustrou ou na semana. Daí tu pensa aí, tenta puxar na tua memória qual foi a mais marcante e qual foi a mais frustrante para nós? Cara, mais marcante, eu acho que tudo é caminhado, tudo é aprendizado, sabe? Eu não vou dizer, tal prova. Cara, eu acho que assim, um circuito dos vales, uma maratona de Porto Alegre, uma rústica de Estrela, cara, tudo é marcante, uma mega race. Cara, cada momento é aquele ali. Tu tem que viver aquele momento. Se hoje eu tô correndo uma mega race, cara, aquilo é o auge, é ali. Amanhã o circuito dos vales, cara, aquilo ali é o auge. Então eu
eu tento ter pesos assim, tentar viver o momento, né? Sim. Senão a gente está sempre no passado ou no futuro, mas né? na real a vida só acontece no presente, agora, né? No presente. E se a gente vive muito no passado, se tu vive na frente, tu é ansioso. Se tu vive no passado, tu é deprimido. Tu induz a depressão. Se tu vive na frente, tu induz a ansiedade. Tem que tentar viver o presente. Isso eu aprendi no budismo lá. Não que eu seja um zen budista, eu estou sempre no presente, mas eu permanentemente fico me lembrando, vive o presente, vive o presente. Então assim, se hoje eu estou correndo uma prova do Circuito dos Vales, cara, hoje é a prova marcante, é o auge, a coisa mais legal da face da Terra. Se hoje eu estou correndo uma rústica de Lajeado, cara, aquilo é marcante, aquilo é demais. Nós corremos a rústica de Lajeado ano passado, né? E aí eu e o Thiago, nós nos cruzamos, nós tínhamos feito a Mega Race um pouco antes, né, Thiago? E nas duas provas a gente se cruzou, pai, e na rústica de Lajeado a gente ficou, Thiago, vai tu que eu tô cansado. E o Thiago dizia, não, Dani, vai tu que eu tô cansado. E no final a gente se abraça, porque a gente compartilhou aquele momento, e eu fiz o Thiago correr mais rápido naquele dia, e ele fez eu correr mais rápido. Então a corrida não tem assim, tem competição, evidente, né? Eu quero ganhar dele, ele quer ganhar de mim, mas nesse processo, um faz o outro ser melhor. Com certeza. Né? Então a gente divide aquele momento final, a gente se abraça e cria essas amizades assim. Então eu acho que é isso aí. Frustração, cara. Ano passado eu fiz a maratona de Porto Alegre, eu não estava forte, o meu corpo estava muito fraco, né? Quebrei, assim, cara, eu não ia conseguir, não sei. Foi bem frustrante, né? Mas chegou a completar? Não completei, cara. Não completei, né? E até uma coisa assim que até eu quero aproveitar agora, as pessoas que me mandaram mensagens de apoio naquele momento, estão todas aqui, né? Eu guardei elas assim, porque é na dificuldade que tu vê de verdade, né? Quem tá na trincheira mesmo contigo ali. Cara, ganhar, perder é do jogo, é do esporte, né? Mas quem tá contigo, cara, isso é ouro. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Pega essa mensagem aí, então. Olha só, então estamos quase se encaminhando pro final, né? Mas tem mais uns pontos que eu tenho que abordar aqui, que é muito importante, né? Foi falado o tempo todo que a corrida nos transforma, né? Mas não é para nós olhar para trás nem para frente, como tu já deu a nossa dica aqui, mas fazendo um leve olhar para trás, né, sem ser deprimido, mas pensando, em vez de depressão, pensando em algo positivo que te leva para frente, como tu lá no início falou, que tu quer ser um eterno corredor, né, quer correr até toda a tua vida, né. Então, olhando para trás, nesse olhar bom aí que a corrida nos traz, quem é o Dani, né, antes da corrida, durante, e como a corrida foi transformando o Dani, assim, ou o Dani que antes jogava bola é o mesmo cara que hoje corre? Não, com certeza não, né? Não, com certeza não. E eu digo assim, antes de eu correr, as pessoas, mas tu perde muito tempo correndo, tu tá sempre correndo, como é que tu consegue fazer tudo? E é uma pergunta que eu me faço, né? Mas eu vejo que antes de eu correr, eu não tinha tempo para nada. E agora que eu corro, faço treinamentos longos, eu tenho tempo para tudo. Porque onde eu tô. Se eu tô correndo, eu tô correndo. Se eu tô com as minhas filhas, eu tô com as minhas filhas. Se eu tô com a minha esposa, eu tô com a minha esposa. Se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Eu acho que a corrida te ensina isso. Eu não posso estar correndo e pensando no trabalho. Eu não posso estar trabalhando com vontade de correr. Eu não posso estar com as minhas filhas planejando um treinamento. Então é a presença. Eu acho que isso é muito, muito forte hoje para mim. Hoje eu digo, eu consigo trabalhar muito bem, consigo ser um pai presente, um marido presente, estar com os meus amigos e eu consigo correr. Hoje eu tenho tempo para tudo, por mais que o tudo me tome muito tempo. Muito tempo. Eu acho que isso é o principal, assim, né? Eu tento fugir um pouco, Thiago, dessa questão do personagem Dani corredor, porque essas coisas se misturam, cara. O Dani corre, muitos me conhecem como corredor, mas, cara, é uma dimensão da minha vida, né? Eu tô junto ali com todo esse contexto, né? De ser pai, de ser marido, de ser filho lá dos meus pais, de ser amigo dos meus amigos. Tá dentro desse contexto. Ser colega dos meus colegas de trabalho,
Então, o Dani Corredor é uma dimensão de todo esse universo, assim, né? E eu acho que a forma como a gente consegue lidar com isso é que é o mais importante de tudo. Que é o mais importante, né? Não... Então, podemos dizer aqui que a corrida transformou o Dani num cara que pôde ter tempos de qualidade melhor. Em todas as esferas. Todas as dimensões. Né, da tua vida. E eu acho que sim. Eu tenho convicção. Todos os aspectos que a gente, quando a gente fala a corrida transforma, é meio geral, né? É geral. Cada um vai ter um aspecto específico para dizer, né? Para um transformou pela saúde, para outra transformou porque me desafiaram, mas todos os aspectos para cada pessoa, né, vai ter uma visão diferente, mas é importante trazer essas visões aí, porque às vezes as pessoas se afastam da corrida porque acham que é muito difícil, ou porque não vão ter tempo. Então hoje nós trouxemos aqui, esse tabu está quebrado, esse mito está quebrado, porque se o cara tem tempo para correr, tem tempo para ser pai, tem tempo para ser filho, tem tempo para trabalhar, por que ele não corria antes? Tiago, só para dar exemplos assim, ó, hoje o Alexandre Birman, vou trazer um exemplo grande, sim, tá? Presidente e CEO da Arezzo, uma empresa multibilionária na bolsa, com filiais nos Estados Unidos, o cara é triatleta de elite. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, esses dias ele correu uns 5K para 19 alguma coisa. Aí assim, ó, vou eu, Daniel Lenz, fazer que eu não tenho tempo, cara, esses dois caras treinam. Tu entende? Não tem. De onde é que eles tiram tempo, cara? Os caras movimentam impérios de bilhões, cara, e esses caras treinam, eles conseguem ter tempo de treinar. Aí vou eu dizer que eu não tenho tempo. Tem situações, tá? A gente tem que observar. Tem gente que realmente não vai conseguir, tem as tarefas. Né? A gente entende, claro. Entendo perfeitamente, tá? Mas no meu contexto, eu olho esses dois, poderia falar de outro. Tem outros, poderia falar de gente mais próxima que também, se esses caras conseguem tempo, eu tenho que conseguir também. Trazendo o exemplo da nossa convidada aqui, que a gente trouxe no segundo episódio, que é a Marta, né, que é aqui de Venâncio, tu conhece também das corridas. Ela estava indo para uma cirurgia, né, e já querendo saber quando ela ia poder correr de novo, né? Então, são exemplos, assim, tem milhares de exemplos, né? Tanto de saúde quanto de empresário, que nem tu trouxe aqui. Então, a gente não pode ficar achando desculpas, né? A gente tem que achar soluções, né? E quanto mais a gente vai agregando coisas na nossa vida, a gente, acredito eu, né? Posso estar enganado também, mas pelo relato que tu trouxe, né? Quanto mais coisas a gente vai agregando na nossa vida, mais a gente valoriza o pouco tempo que a gente tem com as pessoas importantes da nossa vida. Isso. Então, deixar aqui também o meu agradecimento aqui, como tu fez para a tua família, aqui deixar o agradecimento também meu aqui, né, aproveitando o espaço também, para dizer a todos que me mandaram mensagem, mas principalmente pela pessoa que nos atua, né, no dia a dia, né. No caso, tu já é casado, eu vou chegar nesse patamar, hoje estou namorando, e essa pessoa que se chama Luana, né, ela conviveu com o Thiago frustrado um dia, com o Thiago decepcionado por alguma coisa do dia a dia dele, do pessoal dele, mas queria treinar. Naquele dia, talvez, ela queria ficar tomando um chimarrão com o Thiago foi treinar. Ela tinha projetado alguma outra coisa para fazer em família, o Thiago foi treinar. Isso. E ela estava ali. Quando ela não ia junto de bicicleta, que ela foi várias vezes de bicicleta ali, alcançando água, sim, né? Então, essa medalha que nós temos aqui em cima da mesa não é só nossa. Ela é do time também. É do time. Ela é da nossa assessoria, no meu caso, Santiago, no teu Galgos, da Marta RCR, né? Então, essas pessoas fazem parte disso. E, claro, é as nossas pernas que estão lá, mas na nossa cabeça vem projetando todo esse incentivo das pessoas, né? Então, assim, ó, ninguém conquista nada sozinho. Nada. E essas pessoas são muito importantes, então deixar aqui meu agradecimento, meu beijo, né? Para minha namorada, para ela também saber que eu tô deixando em público aqui esse agradecimento. Eu sempre tô falando para ela, né? Mas ela tem que ouvir sempre, né? Dizem então, que a crítica tem que ser, né, privada e o elogio tem que ser público, né? Então é isso. Então é isso que a gente está fazendo aqui, né?
o Dani vai ganhar uns pontinhos em casa e eu também quero os meus, né? Então, nem sei quanto tá o tempo aqui, porque a Marta, quando veio aqui, também disse assim, pai, nós vamos ter tanta coisa para falar, assim. E daí eu disse para ela assim, ó, não te preocupe, tu vai ver que o tempo voa, né? Voa. Assim como voa quando a gente está correndo, né? Que a gente está Exatamente. preocupado com o relógio, né? Mas então, finalizando aqui, então, dando esse espaço para tu finalizar, eu queria te perguntar, eu escrevi aqui para não me perder, né? O que a corrida significa para ti hoje, né? O que tu pensa dela para o teu futuro? E uma mensagem, um pensamento, uma dica, né, para quem gosta de corrida ou para quem pretende vir para esse esporte, né? Que daí pode estar escutando o Dani aí, pode usar o Dani como exemplo, né? Principalmente, né, do que a gente trouxe hoje aqui, um exemplo de superação, né? Que ele botou a meta era chegar em Boston, não adiantou cair, não adiantou vomitar, não adiantou ter câimbra, o Dani foi lá e concluiu esse objetivo. Então, deixar o espaço aberto aí para tu trazer então o que ela significa para ti, né? Ontem, hoje e para o teu futuro, e uma mensagem aí bem tranquilo o tempo que tu quiser. Eu acho que basicamente a gente já falou assim durante a nossa conversa aqui, né? Eu acho que a corrida transforma, né? Ela tem esse poder mágico, assim, ela apaixona, uma coisa. Eu tô falando de corrida, mas poderia estar falando de futebol, de crossfit, de musculação, Sim. de pedal, de beach tênis, poderia estar falando de qualquer esporte. Eu acho que é a mesma, né? O esporte ele tem essa coisa, ele une pessoas. Ele é saúde mental, ele é qualidade de vida, né? Ele forma caráter, ele te forma como pessoa. Então, eu acho que a corrida, os esportes em geral, é isso aí. Acho que a pessoa tem que fazer alguma coisa. Eu não me sinto... Cara, vai dançar, vai caminhar. Faz uma academia, faz alguma coisa. Te movimenta, porque a gente precisa de movimento. O corpo precisa de movimento. Hoje eu treino corrida, daqui uns dias eu vou enjoar de treinar, vou querer só ser o corredor que eu falei, Sim. Vai sair pro trotezinho e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Daqui a pouco eu vou cansar da corrida, vou pedalar, vou nadar, enfim, mas acho que o esporte tem que estar na vida da pessoa. O esporte tira a pessoa das drogas, né? Tu trabalha no Proerd, né? O esporte afasta as pessoas de coisas ruins. Né? Hoje o que acontece? As crianças estão só no iPhone, só no iPad. E eu como pai, assim, é difícil tu tirar isso. É muito difícil. É uma briga assim, dificílima, né? Mas aquela uma horinha que tu conseguir fazer o teu filho fazer uma atividade esportiva, tu vai ver a mudança de personalidade dele. Tu vai ver assim, é uma mágica que acontece na criança. É uma coisa assim, é inacreditável. Devia ser feito um experimento científico. Tu devia filmar o rosto do teu filho antes da atividade e filmar depois. Tu vai ver assim, é outra pessoa. Isso vale também para nós adultos, né? Mas acho que nas crianças a gente tem que... Né? No nosso tempo a gente pegava a bicicleta, ia para a rua, ia jogar bola. E a gente fazia isso naturalmente, porque não tinha o iPad, o iPhone, não tinha nada em casa mesmo, né? Mas hoje as crianças têm que ser praticamente empurradas para fazer alguma coisa, né? E sim, cara, a gente tem esse compromisso com elas, assim. Eu acho que o principal seria isso. No mais eu já falei bastante, aí já tá bem dito já. Então tá, mais uma vez te agradecer, né, por tu ter aceito esse convite de última hora. Até te peço desculpa por isso, Imagina. mas tu sabe como é que é, né, a correria do dia a dia de todo mundo aí. Mas acredito que todo mundo que vai vir aqui, vai olhar esse episódio, vai ficar muito feliz, principalmente por tu ter trazido aqui essa conquista que é a vaga de Boston, te parabenizar desde então, né? Eu sei que tu vai se preparar muito e tu vai representar muito bem o Lajeado, Galgos, o Brasil como um todo, né? Com certeza. Lá, então desde já eu fico orgulhoso de ter um amigo, poder dizer que o Dani vai estar lá em Boston e é meu amigo, né? Quem sabe um dia eu consiga também. E a mensagem final que eu queria trazer aqui, né, que o pessoal ficou esperando, né? Espero que tenham ficado esperando, né? É essa aqui, ó. Recebi no WhatsApp, é de um amigo meu, o Fernando Luz, que, como eu comentei no episódio, né, ele é corredor, tem marcas astronômicas aí de tempo de maratona, de 1.500 metros no atletismo, e ele é um cara muito especial, e eu fiz essa amizade através da corrida. E ele me mandou isso aqui, ó. A chegada da maratona
é um dos lugares mais lindos e emocionantes que você pode visitar no mundo. Ali você enxerga histórias de superação através dos olhos de cada corredor. Eu acho que essa mensagem aí algo que é surpreendente, é fascinante e é uma mensagem. As palavras são bonitas, mas não tem como explicar só em palavras. Estando lá para viver. Então, quantas pessoas eu vi chorando lá e quantas histórias acontecem lá na maratona, é algo incrível. Então, com essa mensagem eu quero encerrar o episódio de hoje, dizer que eu estou muito feliz por todos que estão assistindo e acompanhando. Continuem assistindo, que vem muitas pessoas importantes, interessantes e com histórias marcantes aqui para você ouvir. Finalizando então, muito obrigado mais uma vez Santiago 24 Horas, Paulo, que é lá da Clínica Clamp, e também a Roma Personalizados. Até a próxima e acompanhe aí o Papo de Corrida Podcast. Um abraço.